Boa noite, amigos de russo, amigas de russo, meus amigos. A gente repetiu tanto essa frase, né? Eu sei que esse vídeo provavelmente não vai ficar só no grupo de russo. Eu quero que ele viralize aí por onde tiver que ir. Mas eu tô falando hoje em especial à nossa comunidade. Dizer a vocês que nós fazemos parte de um projeto no qual nós acreditamos. Muitas pessoas podem se perguntar, ou até se perguntar, né, em alguns momentos, o porquê que Paulo não está em Conceição da Feira, o porquê Paulo não está no Candial, ou o porquê que Paulo está na Europa. E eu dizer a vocês simplesmente com uma resposta simples e objetiva. A política fez com que eu tomasse essas decisões na minha vida por decepções políticas. Decepções políticas eu falo de um âmbito geral, eu não falo específico da minha cidade, eu falo da minha cidade, de várias outras cidades e dos políticos que nós temos em torno do Brasil, do país que nós temos, com os políticos que nós temos. Então eu não estava vendo muito ponto de vista de crescimento, de batalhas árduas que a gente já tem há muitos anos, principalmente nós que saímos da zona rural para chegar até a cidade, para querer chegar a algum lugar e não ter uma tranquilidade, não ter um projeto político que vá fazer com que o país realmente se desenvolva, consequentemente os municípios se desenvolvendo também paralelamente. Nós não tínhamos isso, eu não tinha isso no momento que eu saí daí. Estou decepcionado com a política, onde para mim, onde não tem política, nada se acontece, nada acontece de positivo. Infelizmente, onde não se tem políticas com responsabilidade, acontece tudo de negativo e de retrocesso na vida de uma sociedade de uma maneira geral. Só que quando eu cheguei do outro lado cá, todo mundo sabe que eu estou fora do país, então eu estou na Europa, e eu tive o privilégio de conhecer a Irlanda, tive o privilégio de conhecer a Dinamarca, tive o privilégio de conhecer a Alemanha e tive o privilégio de estar vivendo e conhecendo Portugal. Até mais afinco, porque em Portugal eu tenho 1 ano e 6 meses. E aí eu me deparo com as políticas desses países. E para minha surpresa, tudo que a gente precisava, é claro que nós vivemos dentro de uma cultura, é um outro povo, nós tivemos uma história diferente desses outros povos, mas em contrapartida eu estou fazendo essas comparações para mostrar a vocês apenas o que é a política. Dentro desse contexto todo, eu vi que aqui do lado de cá tem a política semelhante à nossa, Portugal principalmente, semelhante à nossa política, e que as coisas funcionam. Onde nós temos os alunos estudando em escola de tempo integral, onde os alunos são obrigados a aprenderem a língua inglesa, paralelo com a língua ou francesa ou espanhola, sem falar da língua portuguesa. E essas crianças ficam praticamente o dia todo dentro da escola. Não deem margem deles estarem no meio da rua, de estarem traficando, de estarem servindo de mula, não. É educação. Educação é um ponto crucial. E quando eu chego aqui, que eu vejo isso tudo acontecendo, eu falo, não, eu não posso me decepcionar, eu não posso cruzar os braços para o meu país. Eu tenho um ponto de vista, nós temos um projeto político, Russo faz parte desse projeto político, Russo é o candidato no qual eu acredito, porque nós criamos um projeto para nossos municípios, para os nossos povoados, para os nossos povoados e, em especial, mais especial, nós não podemos deixar de focar, nós vivemos as dificuldades do Candeal, foi como o Russo, em vários momentos, o Russo disse a todo mundo. Eu vou chegar no Murici, eu tenho que ouvir o povo do Murici. O que é que o povo do Murici mais tem dificuldade? Isso é necessário a gente ouvir, porque a gente respeita as pessoas que moram nesses lugares. Então, eu vi que é possível ser feito através da política. A política de Portugal é muito parecida com a do Brasil no sentido de organização. Então nós temos uma política muito bem organizada, nós só não temos os políticos que querem que as coisas corretas aconteçam. É natural, já é um processo imbuído dentro do povo, que o povo precisa manter dentro da sociedade políticos ou filhos de políticos que vêm de uma história financeira diferente, onde eu acredito mais naquele que vem de fora do que naquele que está de dentro. Isso eu passo para vocês e, ao mesmo tempo, foi o que nós sempre batemos nas eleições anteriores. A gente conscientizava as pessoas. Vocês precisam ter essa consciência. Eu não posso deixar de votar numa pessoa igual a mim,
que passou e passa as mesmas dificuldades por mim que eu passei, me desculpem, não vai ser editado, vai ser assim mesmo, viu? Eu sou assim. Então, assim, eu não posso deixar de votar nesse candidato para votar num outro que vive na cidade, que aí não passa, que não, a dificuldade de vocês não vai ser vista. Como vocês já passaram, nós do Candial, por exemplo, Murici, Mato Grosso, todas as dificuldades que vocês passaram nesse tempo todo, nós não tivemos políticos que tomaram conta porque eles estavam imbuídos no processo da cidade. Quando a gente chega até a cidade para negociar, no sentido de pedir a um prefeito ou uma prefeita ou quem quer que seja que esteja lá no executivo, nós não somos tratados como o vereador é tratado, gente. Vocês precisam dessa consciência. Então, quando vocês escolhem um candidato, esse candidato vai ser ouvido pelo prefeito. É assim que funciona. Infelizmente, só funciona dessa forma. E vocês, nós, Candial, nós temos em torno das nossas urnas, em torno de 1.000 votos. Nós tínhamos condições de termos até 2 ou 3 eleitos pela nossa comunidade se nós tivéssemos uma organização diferente. Não tivemos condição para isso, por causa de tempo e de muitos pontos de vista diferentes. A gente pensa de uma forma, outro pensa de outra, e às vezes um sai candidato por um lado, o outro já sai por outro, porque as ideologias políticas ou pontos de vista políticos divergem, o que é natural, mas nós precisamos chegar a um consenso, nós precisamos acreditar que o melhor que a gente tem para fazer pelo Candial é ter o nosso candidato eleito. O meu candidato é Russo, é 55888, não me coloco a par de nenhum candidato a prefeito, porque Russo é do candidato de uma coligação, eu não pertenço a nenhuma coligação, porque os candidatos que eu tenho hoje em Conceição da Feira, eu preferi me abster da questão do candidato da executiva. Porque eu venho de decepções políticas que hoje eu não tenho de nenhum candidato. Não conversei com A, não conversei com B, não debati política, então eu não tenho em quem confiar, em quem apostar nessa eleição. Mas vocês melhor do que ninguém para saber. Russo não. Russo eu posso falar, Russo eu conheço, Russo é o meu candidato. Eu não vou estar aí para votar no domingo, infelizmente. Se pudesse, estaria aí. 55888 é o número de Russo. E digo a vocês precisam acreditar. Porque pior do que o que nós já estamos hoje no Candial, nós não temos como ficar. Botem isso na cabeça de vocês. Não vai ter um candidato como o Russo eleito que não vai fazer um bom trabalho. Agora, já tivemos outros que passaram como políticos e que não fizeram um bom trabalho e que muitos dizem assim, eu não vou votar em fulano por causa de Beltrano, que já passou. Quem passou, passou. Quem passou, passou. A gente não pode deixar de acreditar na mudança, na esperança. Se caso, eu gravei um áudio para uma prefeita de uma outra cidade no momento e disse, e vou repetir, com o Russo, que é meu sobrinho. Russo tem a responsabilidade de manter o projeto que nós temos para frente. Trabalhar com pessoas normais no poder. Nós precisamos trabalhar com isso aí. Precisamos parar de acreditar que os marajás serão as pessoas capazes de dar as cartas. Nós tivemos isso dentro da política nacional, onde uma pessoa pobre, que saiu do Nordeste, que foi Lula, algumas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam, mas a verdade foi essa daí. Felizmente chegou ao Planalto e deu a diferença, fez a diferença para aqueles que eram Fernando Henrique da vida, o Itamar Franco da vida, da classe política elitizada. Nós temos que admitir que nós precisamos mudar. Nós precisamos acreditar. Nós tivemos um exemplo. O exemplo foi dado. Agora, cabe a gente, dentro do nosso povoado, dos povoados em torno, acreditar para colocarmos na Câmara Municipal e até nas próprias prefeituras pessoas normais. Pessoas normais. Quando eu digo pessoas normais, são pessoas que não são imbuídas do processo político e pessoas que não vivenciam dentro de uma política. Se nós pararmos para fazer uma análise cronológica desde a época de Serra, que ficou no poder há quase 30 anos, durante 30 anos aproximadamente, e nós linkarmos os candidatos, a gente termina chegando ainda, infelizmente, à gestão de Serra. Infelizmente, porque nós temos pessoas que estão dentro do partido de oposição do 40, que está paralelo lá com o que Serra falou. Nós temos pessoas no grupo do 55, que era do grupo do PT, que hoje está no grupo do 55, e infelizmente eu não consigo entender que ideologia política é essa para Conceição. Eu não consigo entender a ideologia política. Para mim, não há ideologia política para a nossa cidade. Há ideologia política para cada um que está imbuído no processo daquilo que lhes interessa. Infelizmente, nós não temos esse mesmo trabalho, essa discussão. É porque eu desde 2004, participo do processo político de Conceição diretamente.
Então eu vi tudo como aconteceu e não vi mudança nenhuma de positiva para dizer assim, realmente passaram-se 16 anos, né? 16 anos, e houve uma mudança que Conceição está de parabéns. Conceição cresceu economicamente, não vejo a economia de Conceição crescer, não vejo as pessoas terem emprego como deveriam ter, porque quem ama, cuida para que a coisa cresça, e infelizmente eu não vi isso nos governos que se passaram. Daqui para frente, de 2020, quem ganhar, não posso julgar, porque eu não estou aí, não estou no momento, ainda não foi feito, mas é preciso que a gente tenha a nossa responsabilidade, porque quem faz o caminho acontecer até os prefeitos, e às vezes, muitas das vezes, o prefeito até não faz no próprio povoado, ou os prefeitos que já passaram aí, porque não tinha aqueles que cobravam. E aqueles que cobravam, talvez cobrasse pouco, ou talvez não tinha projeto, o que é diferente da gente. Tá certo, gente? Então, assim, ó, eu quero dizer a vocês que votem com consciência. É uma responsabilidade muito grande. Não percam a esperança, porque quando a gente perde esperança, nada acontece. A esperança é o que move, é a chama que move a vida da gente. E é por essa esperança que eu estou gravando esse vídeo, dizendo a vocês que acreditem naquilo que vocês têm de potencial para vocês, que é o voto. Domingo, chegar dia 15, vote com consciência, vote com fé e peça a Deus que todos os candidatos que lá chegarem sejam os melhores candidatos, inclusive o meu candidato que vai chegar com fé em Deus e com o voto de vocês. E vou pedir a vocês, cada votinho que vocês derem a Russo, pense em mim que vai estar sendo uma parte do meu voto, tá certo? Que tá aí, que eu não estou presente, mas eu vou estar muito feliz com essa vitória, porque não é Russo que ganha. A gente precisa entender isso. Quem tem que ganhar com essa vitória de Russo é o Candial. A gente precisa entender definitivamente. Russo, meu sobrinho, força, fé, responsabilidade maior ainda, porque a partir de 1º de janeiro sua responsabilidade vai triplicar provavelmente, e você sabe do nosso compromisso que nós temos pela nossa cidade e que precisamos batalhar para que a gente chegue lá. E você está sendo o primeiro que vai pegar essa primeira lista, e depois tem outras responsabilidades para a gente cuidar, tá bom? Pode contar comigo, você sabe disso, para tudo que for necessário. E o que eu puder me dispor para a minha cidade, para o meu povoado, para o povoado das zonas rurais de uma forma geral, Candial, Estrada Grande, Murici, Mato Grosso, Cruzeiro, Baixinha, da Pindobeira, que eu conheço também muito, por onde eu passei como coordenador do Mais Educação, essas pessoas viram a forma como eu trabalhei. Eu sou tio de Russo e a forma que eu trabalhei é mais ou menos paralela com a forma que Russo trabalhará. Isso tenho certeza, com respeito, carinho e humildade para com o próximo, que é fundamental, e respeito. A gente tem que ter muito pelo próximo, que é quem faz com que o político chegue lá. E, afinal, ser político é fazer pelas pessoas. É isso que precisa ser feito, tá bom? Fecho com chave de ouro. Um beijo para todo mundo. Um abraço bem forte. Beijo no coração. 55888, Russo na Câmara de Vereadores. E vocês vão ver a diferença de administrar como vereador que Russo fará. Conto com vocês. Forte abraço. Saudades, viu?